mas eu coloquei presença. Eu sabia que você estava aqui. Seja todo mundo bem-vindo. Boa tarde mais uma vez. Essa é a segunda parte da nossa aula de hoje. Nessa segunda parte, eu vou mostrar 2 exemplos de 100% de aproveitamento na resolução das nossas atividades avaliativas, e quem esteja vendo esse vídeo e não seja dessa turma, vai poder ver um exemplo de análise bem feita, de atividade bem resolvida, e quem é da turma vai ter aí um parâmetro para saber quando for divulgadas as notas, né? Você vai poder ver esse vídeo e tal, e comparar com a sua atividade e pensar assim, olha, por isso que eu tirei tanto, já que aquela ali é 100%, a minha não foi 100%. Ou pode até me procurar para dizer, professor, reveja aqui, por favor, porque eu entendo que eu fiz igualzinho lá, ou no mesmo nível, no mesmo grau de resolução, e a nota não correspondeu, tá? Enfim, deixe-me compartilhar aqui a tela com vocês. Nós vamos de maneira muito objetiva. A proposta está lida em outro vídeo. Se vocês procurarem lá, vocês vão encontrar. Então, eu vou passar por ela lendo, obviamente, para ficar com uma unidade aqui. Esse vídeo não ficar como um pedaço, né? Para ele ter uma unidade, início, meio e fim. Então, essa aqui é a tarefa 1 de 2. A segunda eu mostro já já. E o que era necessário fazer na resolução, como resolução para essa atividade? Vocês iriam identificar, lá depois da tarefa, uma lista de mapas mentais. Olha, dados os mapas mentais enumerados a seguir, vocês iriam identificar aquele com o número no sistema, e você iria construir 10 períodos com sujeito e predicado, e iriam proceder à análise, né? Construa, elabore e analise, né? Esses 10 períodos, marcando 2 termos. Pronto. Poderia ser só sujeito predicado do começo ao fim. À vontade, tá? Toda tarefa deve ser feita manualmente, e o período deve conter um trecho do mapa mental que está ligado ao seu nome. A pessoa enfim, a tarefa que eu peguei aqui foi de uma pessoa cujo mapa mental era este aqui, revoltas nativistas. Então tem esse momento da história brasileira, um momento do Brasil colonial, em que houve revoltas, e a história chamou esse conjunto de revoltas de um século para o outro, do século XVII para o século XVIII, de 1600 para 1700, chamou isso tudo de revoltas nativistas, que eram revoltas que estavam no contexto da restauração portuguesa. A União Ibérica, da coroa espanhola com a coroa portuguesa, tinha se acabado ali, não é? Tinha essa instituição do Conselho Ultramarino, aí de 1647, e essas eram revoltas locais. Elas não queriam a separação do Brasil, a independência, mudar o quadro histórico. Elas apenas estavam preocupadas com problemas locais, certo? Aí cada um dos itens, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Quem elaborou isso e jogou na internet? Usou cores de marca-texto, cores de canetas diferentes aí, de marca-textos, para funcionar como um estímulo visual, né? E aí ela enumerou 5 revoltas chamadas revoltas nativistas. A aclamação de Amador Bueno, que foi em São Paulo em 1641, quando os paulistas espanhóis, né, chamado Camargos, é assim? Eles, insatisfeitos com o fim da União Ibérica, eles foram lá e declararam um sujeito chamado Amador rei de São Paulo, certo? Então essa revolta local aí de espanhóis que eram contra que Portugal ficasse separado da Espanha. Depois teve a revolta de Beckman, né? Que eu já chamei de revolta de Beckman, confundido com o jogador aí, né? Mas, enfim, a revolta de Beckman, que é de 1684, que ocorre no Maranhão, e ela era contra a companhia, uma empresa aí que estava explorando o comércio e tal, monopolizava, só ela podia comercializar. Então, as pessoas da localidade ali do Maranhão se revoltaram contra isso. Então, não eram revoltas que objetivavam mudar a realidade colonial, mudar a situação de pobreza, de exclusão, de escravidão, não. Apenas eram pessoas interessadas em seus interesses comerciais, tá? Então, a revolta nativista aí. Outra, a Guerra dos Emboabas, que ocorre em São Paulo em 1708. Era uma disputa pela exploração do ouro entre paulistas e portugueses. Ela ocorre ali na região de Capão da Traição. Eu acredito que aí é o local em que ocorre essa revolta. O que é que eu quero dizer com esse comentário, com eu acredito com? A gente não aprende
através da leitura simplesmente de um mapa mental. O mapa mental é uma ferramenta de síntese de alguma coisa maior que a gente leu, ou de introdução a uma leitura mais sistemática, mais aprofundada, mais detalhada de algum tema. Então, eu recomendo fortemente para vocês usarem essa ideia de esquematizar texto em forma de mapas mentais como uma técnica, como uma ferramenta para vocês estudarem, certo? Sabendo que a existência de mapas mentais não isenta vocês de fazerem os seus próprios mapas mentais. Mas o que eu quero dizer de positivo, mais do que eu já estou dizendo, é que ao passar por esse mapa mental, nós já temos um esquema na mente da gente, se nós memorizarmos a Aclamação de Amador Bueno, Revolta de Beckmann, Guerra dos Emboabas, a Aclamação de Amador Bueno, São Paulo, Espanhóis contra o fim da União Ibérica, Revolta de Beckmann, comerciantes contra a Companhia do Maranhão, que monopolizava o comércio, Guerra dos Mascates, que era Recife versus Olinda, Recife querendo uma proeminência maior, como querendo passar para a situação de vila, né, que ocorre em Pernambuco em 1710, e a revolta de Vila Rica nas Minas Gerais, que era contra as casas de fundição. Se nós já memorizarmos isso, nós vamos ter ali um conhecimento prévio para nós entrarmos num livro de história e aprendermos a respeito desse período das revoltas nativistas. E com o auxílio de um professor de história, nós podemos aprender a olhar para esses eventos históricos de modo crítico, de modo que nós possamos pensar nós mesmos, pensarmos a nossa vida histórica e a nossa vida presente, tá? Que não é o meu propósito. Meu propósito aqui é incentivar vocês a usarem o mapa mental como ferramenta e aprenderem a ler, que seria aqui da esquerda para a direita e de cima para baixo. Outros mapas vão ser lidos de outra forma, como vocês puderem experimentar, tá? Mas já mostro aí como nem sempre uma revolta ela é por algo maior do que o interesse pontual, o interesse de poucas pessoas, né? Então, o que a pessoa fez? Ela foi lá esse mapa mental e ela foi criando os períodos e analisou tudo corretinho, olha. A Aclamação de Amador Bueno ocorreu em São Paulo, 1641. Então, esse trecho aqui que ela marcou é sobre o que o período fala, é sobre o que o período fala, e é esse trecho que combina com o verbo em número e em pessoa. Então, esse trecho aqui é o sujeito. A Aclamação de Amador Bueno. Essa aclamação, ela aconteceu em um certo lugar. Então, o local onde se dá o acontecimento que o verbo expressa pode ser classificado como adjunto adverbial de lugar. Certo? Tudo analisado direitinho. Após Portugal proibir a escravização de indígenas, aqui eu tenho uma ideia de tempo que vem no começo, então a pessoa empregou vírgula corretamente. Os bandeirantes paulistas, aqui é o sujeito, foram eles que aclamaram. Então, entre o meu sujeito e o verbo, tem uma informação. Então, essa informação vem entre vírgulas. Essas vírgulas não estão separando o sujeito do verbo, que é proibido. A gramática diz isso é um erro, tá? Agora, quando eu coloco alguma informação entre o sujeito e o verbo, aí eu emprego vírgulas, tá? Então, os bandeirantes paulistas, inconformados com a decisão da metrópole, aclamaram Amador, rei de São Paulo. Então, realmente, aqui eu tenho o sujeito, os bandeirantes paulistas, e aqui, olha, eu tenho a decisão. Decisão é um substantivo, é o nome de algo. E esse da metrópole eu poderia trocar por metropolitana. Realmente, da metrópole está caracterizando a decisão. As palavras que caracterizam um nome, por exemplo, um artigo aqui que define, um da metrópole que caracteriza aqui, elas funcionam com a função sintática de adjunto ad nominal. Quem fez essa tarefa começou marcando sujeito, marcando substantivo, marcando verbo. Aí eu fui explicar, olha, substantivo e verbo não são termos, são classes de palavra. Você está sendo orientado a marcar termos do período, os pedaços do período que se relacionam com outros pedaços e exercem funções sintáticas, que é isso que eu estou explicando para vocês, desse modo bem objetivo, porque isso aqui é uma revisão do que a gente já estudou durante 17 semanas, tá? Então, aqui eu tenho, olha, a revolta de Beckmann. É sobre esse pedaço que eu estou falando algo.
E é esse pedaço aqui que pratica a ação do verbo. Ela ocorreu, pratica entre aspas, né? Foi isso aqui que ocorreu. Então, esse pedaço aqui, a revolta de Beckman é o sujeito, tá? Ocorreu no Maranhão. Outra vez, olha, o local em que ocorre a ação verbal funciona como adjunto nominal. Essa parte aqui, olha, que eu vou colocar agora circulada, no Maranhão. Aí é óbvio que eu convido vocês, se não fizeram ainda, a estudar todos os casos de adjunto adverbial que exista no livro didático que vocês tenham, numa gramática, num blog ou num vídeo do YouTube. Anotem e memorizem isso para um dia, quando forem estudar para uma prova, revisarem e conseguirem lá sair bem numa aprovação para concurso. Tá? Então, a parte do período. O período é essa parte que começa no A e termina com um ponto. Essa parte poderia ser o início de um parágrafo, por exemplo. A revolta de Beckman ocorreu no Maranhão, 1684. Aí depois vem a explicação do que foi esse fenômeno histórico aí, num parágrafo, entenderam? Então aí é um período. Outra vez, a revolta liderada pelos irmãos Manuel e Tomás Beckman. Então, a pessoa que fez a análise é uma aluna dessa turma, tá? Ela considerou que isso tudo aqui é o sujeito, porque isso tudo aqui é o que era alguma coisa. É sobre isso tudo aqui, do Beckman até a revolta, que se está falando algo. Então, está correto. Era contra a criação. A criação do quê? Então, o que completa um sentido de um nome? Quando um nome exige algo que integra o seu sentido, eu chamo isso de complemento nominal. Entendeu, gente? Beleza? Existem nomes que exigem um complemento. Se eu perguntar, pessoal, vocês já viram a criação? Vocês vão me perguntar de quê? De camarão, de software, seja lá do que for, né? Então, criação é sempre de algo, tá? Tudo bem, gente? Vamos para a reta final dessa primeira atividade, que é para eu poder ler o texto, muito inspirador para essa nossa tarde de hoje, tá? Então, a Guerra dos Emboabas é o sujeito, é sobre ela que é dito algo. O que é que tem a Guerra dos Emboabas? Teve como motivo a disputa pela exploração do ouro. Então, isso tudo que vem aqui, do teve até ouro, é o predicado. São as informações sobre o sujeito, ok? E o sujeito é aquilo sobre o que eu falo. Então, a Guerra dos Emboabas ficou conhecida pela disputa paulista versus portugueses. Então, aqui ela aproveitou aquela nossa aula para entender o seguinte: isso que vem depois do verbo ficar é uma caracterização do sujeito. O sujeito aqui é a Guerra dos Emboabas. E essa caracterização ela vem por meio de um verbo de ligação. Então, esse tipo de caracterização do sujeito é o que a gente, na última aula, explicou como sendo predicativo do sujeito. Ok? O exemplo mais simples, estilo vídeo do YouTube, é: os estudantes são esforçados. Os estudantes, sujeitos, são verbo de ligação. Esforçados, característica do sujeito. Predicativo do sujeito. Ok? Então, realmente aqui o A é um determinante de guerra. Não é uma Guerra dos Emboabas, é A, é específico, só tem uma. Então, esse A aqui é um artigo que funciona como adjunto adnominal. Ok? Essa separação. Uma coisa é a classe de palavra, artigo. Outra coisa é a função dela, adjunto adnominal. Existem outras palavras, como a gente já viu, que exercem função de adjunto adnominal. Aqui ela marcou um adjuntado nominal de novo, o artigo. Olha, a Guerra dos Mascates é o sujeito, o verbo aqui do período ocorreu em Pernambuco. Onde foi que ocorreu? O onde é um adjunto adverbial, dá a ideia de circunstância. Ok? Aqui o nono, olha. A revolta de Vila Rica é o sujeito. Foi essa revolta que ocorreu. Está aqui o verbo do sujeito. Em Minas Gerais, aqui seria um adjunto adverbial de lugar. E aqui eu tenho outro adjunto adverbial de tempo. Em 1720, tá? Aí colocou um travessão e colocou só 1720, a ideia de tempo aí, em que a ação verbal ocorre. Ok? Tem o tempo e o lugar do verbo, são adjuntos adverbiais.
São exemplos, tá? Tem outros casos de adjunto adverbial. Outra vez ela marcou aqui o A como adjunto adnominal, porque especifica, né, a revolta. A revolta que ocorreu na cidade de Vila Rica, então esse na cidade de Vila Rica é o onde do verbo, é o adjunto adverbial. Tinha como líder Felipe dos Santos, tá? E aqui, olha, ela identificou isso tudo como um sujeito, corretamente. É esse pedaço que eu estou marcando que tem diretamente a ver com a ação do verbo. Olha. Tanto Felipe dos Santos quanto aqueles que o apoiaram, eles praticaram a ação de lutar contra as casas de fundição. Então, lutaram contra as casas de fundição é o predicado, e tanto Felipe dos Santos como aqueles que o apoiaram é o sujeito. Ok, turma? Meu diretor, tem alguma pergunta no chat, alguma dúvida? Quem fez diferente? Quem marcou, escreveu lá. Sujeito, quem marcou lá um substantivo e colocou substantivo fez errado. Quem escreveu lá verbo fez errado. Essa tarefa era para marcar os termos. E quem não tinha entendido ainda o que é um verbo, o que é um adjunto adverbial, o que é um adjunto adnominal, corre, refaz e reenvia, porque ainda tem agora à tarde que eu não avaliei ainda as tarefas de vocês. Só pesquei uma para trazer, porque tem muita gente pedindo mais tempo para poder enviar, então eu dei esse tempinho a mais aí. Vocês entenderam a mensagem, tá? Dúvidas, perguntas, observações? Temos, não temos, não temos. Então, agora nós vamos para a leitura do texto, para vocês verem um exemplo de texto bem escrito e que atende a todos os comandos. Hoje, no primeiro momento, nós tivemos a entrevista de um colega que não conseguiu passar numa prova. Ele contou muita coisa positiva e contou essa que ele precisou aproveitar para o bem dele, né? Muita coisa positiva, mas teve essa dificuldade. Ele não cumpriu ali com o tema direitinho de uma prova e acabou tendo que refazer a prova, né, para entrar no IF. Então, para que isso não ocorra com vocês em outra situação, vejam aí, olha. Veja, estude, sumarize a palestra, a live e o vídeo a seguir. Eu coloquei os links e a palestra do professor Perluigi Piazzi, a live é da professora Lúcia Helena Galvão e o vídeo é do canal The School of Life. Vocês tinham de escrever sobre o tema, né? O dia a dia de uma pessoa em situação de ensino remoto durante o ensino médio de 2021. E vocês poderiam optar por fazer uma crônica sobre isso ou fazer uma redação no formato da redação do Enem, tá? Quem estiver acompanhando essa aula aí gravada pode parar e ler a proposta, caso não queira ler em outro lugar. Certo? Estou dando uma pausezinha para vocês poderem ver. Então, nessa redação, vocês tinham de escrever ao menos uma diferença entre estudante e aluno, ao menos uma observação sobre técnica de estudo, ao menos uma informação sobre a importância da repetição e ao menos um aprendizado de sabedoria, né, um aprendizado sapiencial, promovido por uma das tragédias gregas estudadas, ou Prometeu Acorrentado, ou Édipo Rei ou Medeia, tá? Então, vamos para um exemplo aqui que vocês deveriam, né, citar ao menos uma das obras, né? E o seu texto poderia ser cômico, sério ou sério-cômico, e vocês seriam avaliados segundo o atendimento dos comandos, né? A construção de períodos do jeito que a gente está estudando, com sujeito, predicado bem facilmente identificáveis, né? E o emprego das convenções da escrita. E vocês tinham de respeitar os direitos humanos e as sensibilidades de quem fosse ler o seu texto. Então, eu apresentei, além disso, um trecho de um livro, Educar na Curiosidade, que mostra que os grandes desenvolvedores de tecnologias que são empregadas, inclusive em ensino remoto, não deixam seus filhos usar computador, não deixam seus filhos usar tela, eles estudam em escolas em que é usado lápis, papel, caneta, quadro tradicional, e os alunos, os filhos deles são estimulados a nem sequer o Google usar livro. Tá? Foi esse trechinho aqui que eu li com vocês durante a aula e que está em outro vídeo. Você pode parar, se estiver vendo gravado, e ler o textinho todinho. Eu fui dando pausa aqui para facilitar isso. Tá? Vamos para o texto de uma aluna dessa turma, que foi muito bem sucedida. Ela escreveu, reescreveu, já chegou com um texto com um formato bastante avançado.
mas ela fez questão de aprimorar. Olha o título do texto: O Novo Desafio Contemporâneo. Então, o pressuposto é de que já existem outros desafios, mas agora tem um desafio novo contemporâneo. Vamos ver como é que o texto revela isso para a gente, tá? Então, olha lá, numa palestra do professor Pierluigi Pierre, publicada sob o título Aluno versus Estudantes, como estimular a inteligência, entenda nosso cérebro, é dito que o aluno, eu vou usar minhas canetinhas para orientar quem esteja lendo, certo? O aluno é aquele que assiste às aulas. O estudante é o que estuda para as provas. É o que estuda e o estudante é o que o estuda. Em outra palestra, nomeada como Aprendendo Inteligência, do mesmo professor, é falado que o ambiente é o que desenvolve a inteligência. Levando em consideração que no ensino remoto, nós assistimos às aulas em casa, será que isso nos dá o mesmo ânimo de, depois da aula, sermos estudantes? Então, aqui em cima tem estudante dizendo o quê? Que o estudante é que estuda para as provas, né? O estudante é aquele que estuda todos os dias um pouco. Não é aquele que apenas estuda para a prova. Teve um pequeno equívoco aí na recepção da palestra, tá? Aí, mas vem a reflexão sobre esse nosso momento, né? Um espaço onde muitas vezes enfrentamos problemas como quedas de internet, falta de equipamentos, ou que possui muita distração, não colabora para que o discente se concentre nos conteúdos, né? Então, diante dessa enxurrada de distração, olha o link do parágrafo 2 com o parágrafo 1. É recomendado que vocês façam isso, né? Diante dessa enxurrada de distração e dificuldades cotidianas presentes em nossas residências, evitar a procrastinação. O que é procrastinação? É ficar adiando as coisas, né? Pode ser complicado. Então, o uso de métodos que nos ajudem a ter bons resultados nos estudos, que nos façam gostar do processo e que nos auxiliem a manter o foco, são muito bem-vindos. Segundo a professora Lúcia Helena Galvão, na live Técnica de Estudo com Embasamento Filosófico, técnicas como transformar o título do texto em pergunta e depois, antes mesmo de ler, formular respostas, né? E no final da leitura, ver o que o autor falou e comparar com suas conclusões com a dele, nos ajuda a gostar de estudar. Outra dica é fazermos bons resumos. Em casos de haver distração, ter interesse em estudar e acreditar que isso é possível, podem ajudar. Então, no primeiro parágrafo, trouxe ali uma distinção entre estudante e aluno. No segundo parágrafo, mencionou mais de uma técnica de estudo, a redação, e sempre pensando o cotidiano de quem está estudando ensino remoto em 2021. Então, vai cumprindo o que a proposta orienta e exige, né? De acordo com o vídeo Why We Only Learn When We Repeat, o sistema educacional religioso era usado antes da educação moderna na qual estamos habituados, né? Com a qual estamos habituados. Aprendizados como ética e o sentido da vida vinham prioritariamente da religião. Do ponto de vista religioso, a nossa mente pode ser comparada com uma peneira, pois, como diz o vídeo, aí entre aspas, citando o vídeo tal como o comando da prova diz, né? Tudo que é colocado é rapidamente perdido nas nossas memórias porosas. Então, para garantir que o conhecimento fossem fixados nas nossas mentes, o antigo sistema educacional utilizava a repetição para a fixação dos ensinamentos. Além de nos ensinar sobre a visão de mundo, a religião também pode ser o quê? A repetição também pode ser uma técnica de estudo. Então está aí citando o vídeo, trazendo técnica de estudo, repetir, né? Pois ao repetirmos uma ação diariamente, ela fica em nossa memória. Como o ensino remoto, olha, volta ao tema, como era exigido de vocês. Foi uma adaptação para o tempo no qual vivemos, com a repetição não seria diferente. Se antes nós tínhamos de reler o texto impresso e marcar trechos importantes, hoje, na nossa rotina de estudo, muitas vezes precisamos rever uma gravação de aula. O ensino remoto tornou exaustivo o processo de estudar por meio da repetição, pelo fato de sempre precisarmos rever um vídeo para aprendermos tomar nota, para podermos tomar nota. Eu diria que essa pessoa tem talento para ser um excelente produtor de conteúdo. Ela poderia escrever esse tipo de texto
e criar um canal que talvez já exista, idênticos, mas não sei, enfim, em que ela vai indicando coisas do próprio YouTube e comentando, sabe? Fazer um texto bonito como esse, bem elaborado, e dizer, vejam a live, recomendo, entendeu? Virar uma recomendadora de vídeos do YouTube. Já existe esse tipo de canal. Vamos encerrar a leitura, tá? Portanto, num ambiente onde há sua cama lhe chamando, entre aspas, né, para tirar um cochilo, seu sofá e sua TV lhe convidando, entre aspas, para sentar-se e assistir a mais um episódio da novela, manter o foco torna-se algo difícil ou impossível. Volta ao tema do ensino cotidiano remoto 2021. Eu só senti falta de trazer essa expressão do tema, entendeu? Nessa época em que estamos vivendo de ensino remoto em 2021. Lembrem do nosso entrevistado do outro vídeo, que ele disse que botou o tema mesmo dentro da redação da outra vez, que era para ter certeza que ninguém ia dizer que ele fugiu, né? Aí vem o desafio de trazer um aprendizado das tragédias, né? Que nós estamos recomendando aqui que sejam lidas. Então, olha, no mito Prometeu acorrentado, o deus oceano diz a seguinte frase a Prometeu, 2 pontos. Conhece-te a ti mesmo, amigo. Aqui seria melhor na peça, né? Prometeu acorrentado. Tem o mito de Prometeu e o mito é trabalhado na peça, trazendo essa frase aí que a pessoa trouxe, esse trecho, né? Conhece-te a ti mesmo, amigo. Eu estou aqui, para quem esteja acompanhando na tela. Conhece-te a ti mesmo, amigo, e adaptando-te aos duros fatos, lança mão de novos modos, pois um novo Senhor comanda os deuses todos. Então ela trouxe isso de Prometeu para nos fazer pensar sobre as situações da vida e que nós precisamos nos adaptar. Olha que bonito. Podemos tirar dessa frase a sabedoria de que devemos reconhecer e aceitar que o ensino remoto está presente no dia a dia de alunos e estudantes. Assim, podemos nos adaptar aos, olhe, duros fatos. Ela está trazendo a peça de novo, né? De haver inúmeras distrações em nosso cotidiano. Lançar mão, entre aspas, porque ela está trazendo de novo o que ela acabou de citar, para dar um novo significado. Lançar mão de novos modos que nos ajudem a obter os resultados desejados nos estudos e que se encaixem na nossa realidade. Assim, os nossos objetivos poderão ser alcançados e nos tornaremos cada dia mais adaptáveis à situação na qual vivemos. Concluindo, então, diante desse novo desafio contemporâneo, olha o título, que é o ensino remoto, nós precisamos nos habituar às novas formas de aprender, certo? Então está aí o título retomado ao final do texto, que é uma estratégia boa de amarrar o começo com o final. Então, gente, durante esse vídeo, nós podemos ver exemplo de uma estudante que age profissionalmente, cumprindo a obrigação dela, no limite das forças, faz e refaz o texto, e faz e refaz a análise, até obter o resultado que ela entende que é o desejável, e serviu aí de revisão para vocês, para a parte gramatical, e para vocês verem como é que a gente atende passo a passo uma proposta de redação em todos os seus comandos, tá? Valeu, parabéns pelo foco, e eu vou interromper a gravação e ouvir algum comentário, alguma dúvida que vocês possam ter.